Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos de volta para mais uma celebração. Eu estou muito bem acompanhado. O reverendo Paulo Eduardo Sesquim está aqui comigo e também o presbítero Carlos César Rinaldi. Irmãos, como é que estão? Bom dia, reverendo Gerson. Bom dia, presbítero Carlos. Tudo bem por aqui? É um prazer estar com os irmãos em mais um dia, esse que é o dia do Senhor, dia de nos reunirmos em culto para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus e o nosso Senhor. Bom dia a todos. Bom dia, reverendo Gerson. Bom dia, reverendo Paulo. É um prazer estar com vocês novamente aqui, nesse domingo, nesse culto, num culto de adoração, num culto de louvor ao nosso Deus. Vamos iniciar o nosso culto com a chamada adoração. A chamada adoração foi extraída do Salmo de número 105, versículos de 1 a 4, que diz: Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Vamos agora, todos juntos com nossos irmãos do grupo de louvor da nossa igreja, vamos cantar a música Bem Cedo Eu Te Buscarei, música esta baseada no Salmo de número 63. Louvemos ao Senhor. Minha
Vamos ter uma palavra de adoração, uma palavra de oração. Senhor, nós queremos agradecê-lo pela oportunidade que o Senhor nos dá, que mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante dos problemas que estamos enfrentando como sociedade, o Senhor permite que nós tenhamos esse momento de reunião virtual. Que o Senhor, ó Pai, coloque em nosso coração o desejo da Tua adoração, coloque no nosso coração o desejo de sempre buscarmos a fazer aquilo que o Senhor nos ordena, a fazer a Tua vontade. Fica conosco, nos abençoe durante esse culto, que nós possamos levar o nosso coração até o Senhor e que o Senhor possa nos aceitar, apesar de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas imperfeições. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Após um período de adoração, vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 124, versículos de 1 a 5, o seguinte: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Inspirados por essa chamada à confissão, e durante o cântico da próxima música que será entoada pelo coral da nossa igreja, vamos nos colocar na presença do Senhor. Vamos orar individualmente, em silêncio, nos colocando na presença dele e pedindo que ele perdoe os nossos pecados. Vamos orar. Irmãos e irmãs, vamos curvar a cabeça mais uma vez numa palavra de oração, confessando os nossos pecados e suplicando o perdão de Deus. Oremos.
Senhor Deus, Tu conheces a nossa natureza. Tu sabes que nós somos pessoas de uma fé muito frágil. Tu sabes também, ó Pai, que com frequência nós nos desviamos dos Teus caminhos. Tu sabes também que nós procuramos muitas vezes fazer aquilo que Te agrada, mas nós pecamos contra Ti. Por isso nós buscamos agora a Tua misericórdia. Nós clamamos pelo Teu perdão. Nós cremos que Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus, concede-nos a alegria da Tua salvação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Agora que confessamos o nosso pecado e suplicamos o perdão, ouçamos o que a palavra do Senhor nos diz, declarando que somos perdoados. Salmo 124, versículos 6 a 8. Este salmo diz assim: Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos, pois, para um outro momento do nosso culto, quando vamos nos lembrar de agradecer pelas bênçãos. Também apresentar ao Senhor a nossa súplica. Nós vamos nos lembrar dos aniversariantes desta semana. No dia 17, a nossa irmã Shugir Bedoyan. No dia 19, a nossa irmã Merise Viana Miranda Galardi. No dia 21, a Juliana Vinhas Suriani. E no dia 22, a nossa irmã Edna Santana Rocha. E agora também vamos apresentar ao Senhor a nossa súplica, pedir que Ele nos socorra nos nossos problemas, nas nossas enfermidades. Vamos entregar nas suas mãos tudo aquilo que nos preocupa. Curvemos a cabeça em atitude de oração. Bendito Deus, nosso Pai, diante de Ti nós nos colocamos com alegria, reconhecendo que Tu tens cuidado de cada um de nós. E nós nos sentimos amparados e protegidos, mesmo atravessando momentos tão difíceis no nosso país e no nosso mundo. Nós queremos, ó Pai, Te render graças pelo Teu amor, pela Tua providência, pelo Teu cuidado. Nós queremos Te render graças pelos irmãos que completaram mais um ano de vida esta semana. Tu tens amparado a todos eles. E rogamos-te que Tu continues a fortalecê-los e a ajudá-los. Ó Senhor, nós também colocamos diante de Ti a nossa petição. Nós temos problemas, enfermidades, inquietamo-nos, ficamos ansiosos. Ó Senhor, acalma o nosso coração, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a entregar todo o nosso cuidado nas Tuas mãos e que possamos repousar com tranquilidade, sabendo do Teu amor e do Teu cuidado. Ouve, ó Deus, a nossa oração, recebe a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse é o momento do culto em que nós apresentamos a Deus as nossas ofertas de gratidão. Nós teremos agora um cântico onde nós poderemos acompanhar o conjunto vocal que estará sendo
projetado na tela do seu dispositivo. E enquanto essa canção se desenvolve, você terá a oportunidade de apresentar a Deus a sua oferta. Lembrando sempre que durante este cântico estará sendo também projetados os dados bancários da igreja, e você terá tempo hábil suficiente para fazer aí a sua transferência e agir segundo aquilo que subir ao seu coração nesta hora. Vamos adorar ao Senhor. E depois de adorarmos a Deus, prestarmos ação de graças ao Senhor, através desse cântico, nós vamos buscar a face de Deus através dessa oração. Convido a todos que me acompanhem. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem proporcionado a cada um de nós, diante do seu cuidado amoroso, e também vamos, desde já, pedir ao Senhor que nos ajude no momento em que estivermos meditando sobre a palavra que será lida e será também apresentada aos irmãos. Oremos. Pai eterno, nós te rendemos graças, ó Pai, porque nesse momento do culto, de um modo muito específico, nós nos derramamos diante de Ti em agradecimento pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que as Tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E no derramar das Tuas muitas graças sobre nós,
somos supridos, somos, ó Deus, preenchidos pela tua doce presença e pela certeza de que a tua boa mão está nos conduzindo em cada instante, fazendo com que nada nos falte, Senhor, mas muito pelo contrário, sempre tenhamos muito mais do que aquilo que nos é suficiente, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, e apresentamos a Ti estas ofertas como mostra, como símbolo da nossa gratidão, pelo muito que o Senhor tem feito por nós. E agora, quando vamos abrir a Tua palavra para meditar sobre o tema que Tu preparaste para nós nesta manhã, nós queremos pedir a divina intervenção do Espírito Santo sobre a nossa vida. O mesmo Espírito que inspirou a Tua palavra, e Ele agora, Deus, fale profundamente ao nosso coração, através dos mistérios das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras, a fim de que nós possamos compreender exatamente qual é a altura, a largura e a profundidade do Teu amor para conosco. Sê com cada um de nós, com cada família, Deus, que está ao redor da Tua palavra nesta hora. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a todos que me acompanhem na leitura do texto bíblico, que será utilizado nesse momento para a nossa reflexão, servirá como base da nossa reflexão. Ele será projetado na tela do seu dispositivo, mas se você quiser fazer como eu vou fazer agora, abrir a sua Bíblia aqui, ó, e me acompanhar, também é um bom exercício e muito agradável, sem sombra de dúvidas. Eu lerei o texto no livro do Êxodo, capítulo de número 14, entre os versículos de número 15 até o versículo de número 18. Êxodo 14, dos versículos 15 até o versículo 18. E a palavra de Deus diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Palavra do Senhor. Vamos, nesse momento, então, agora, falar um pouco sobre esse texto riquíssimo, um texto conhecido de muitos, não é? A história do Êxodo. E nós estamos caminhando firmemente com algumas reflexões em torno desta temática do Pentateuco. Se você nos acompanhou no último domingo, às 9 horas da manhã, por ocasião da nossa escola dominical, você se lembrará que nós demos início a um ciclo de estudos sobre o livro de Deuteronômio. Mas se você perdeu esse estudo de abertura do Deuteronômio, não se preocupe, porque você pode, no nosso canal do YouTube, no canal da Primeira IPI de Osasco, encontrar este estudo e poderá, então, no momento oportuno, quando estiver tranquilo, tiver um horário próprio na sua agenda para isso, você poderá, então, também acompanhar aquilo que falamos por ocasião do encontro, que realmente será de grande valia para o seu entendimento e para o entendimento do momento em que nós estamos vivendo. E é interessante percebermos a dinâmica da palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é rica, eficaz e sempre atual. Através de textos tão antigos
escritos, inspirados por Deus, nos autores sagrados há tantos anos, há milhares de anos, nós encontramos aqui uma fonte rica de interpretação e orientação para a vida em nosso tempo difícil que nós estamos vivendo por ocasião dessa pandemia que mudou tanto o nosso ritmo de vida. Mas, agora, falando sobre o livro do Êxodo, mais especificamente deste capítulo de número 14, nós estamos, ou lemos, um dos episódios bíblicos mais dramáticos envolvendo a saga do povo de Deus rumo à Terra Prometida. O texto, e se você puder fazer isso, eu vou lhe agradecer muito durante a semana, você pode fazer com bastante calma. Se você puder ler o capítulo 14 inteiro, você encontrará ali algumas orientações, alguns parâmetros geográficos, inclusive, sobre o local exato onde os israelitas acamparam, um lugar chamado Pi-Hairote, que ficava, de fato, numa praia, num litoral ao norte do Mar Vermelho, e aonde os israelitas se viram encurralados, porque ao saírem do Egito, da região do delta do Nilo, uma região fértil onde os israelitas, como escravos dos egípcios até então, trabalhavam na lavoura, trabalhavam também na confecção de tijolos para a construção das estruturas urbanas ali do Egito. Então, o povo, uma vez liberado, ao menos momentaneamente, por Faraó, para que pudesse ir embora, deixar de fato o Egito, o povo começa a caminhar e, chegando nesse lugar, Pi-Hairote, eles se deparam com uma enorme massa de água marítima diante de si, o Mar Vermelho, e tem a notícia de que Faraó agora então havia se arrependido de liberar o povo da escravidão e coloca todo o seu exército no encalço daquela caravana de israelitas marchando rumo à liberdade. Mas agora eles estavam de fato encurralados. Diante de si uma grande massa de água e vindo atrás do seu encalço, sedentos de vingança, marchavam ali Faraó e os seus soldados. E o que é que acontece? Os israelitas, de fato, começam a se apavorar. Os israelitas estão diante de uma impossibilidade. E diante dessa impossibilidade, eles começam a penetrar no mais profundo das suas experiências pessoais, começam a temer de maneira exacerbada os seus inimigos que vêm em seu encalço, começam até mesmo a blasfemar diante de Moisés com relação àquilo que Deus havia proporcionado a eles, e enfim, eles estão diante de momentos sombrios, mas um momento sombrio que tem muito a nos ensinar, especialmente sobre o seguinte assunto: o que é que nós fazemos como crentes no Senhor Jesus, como cristãos que somos, como povo de Deus, quando enfrentamos alguma impossibilidade? O que é que nós fazemos quando enfrentamos uma impossibilidade? E o que é que a Bíblia orienta que de fato devemos fazer estando diante dessas impossibilidades? Portanto, esse é o nosso assunto hoje, esse é o tema da nossa mensagem. Quando enfrentamos impossibilidades, como agimos e como deveríamos agir à luz da palavra de Deus?
e este momento histórico vivido pelo povo de Deus, muito tem a nos ensinar. Eu quero convidá-lo, então, a mergulhar profundamente nessa história e extrair dos detalhes desse texto riquíssimo grandes lições a serem aplicadas à sua vida a partir de agora. Então vamos lá. A primeira coisa que nós detectamos historicamente sobre o povo de Deus, naquele momento, em Pi-Hairote, encurralados, vendo os egípcios chegarem até eles e terem um grande mar pela frente, a primeira coisa que aconteceu àquele povo foi o sentimento profundo de medo. Um medo muito grande, então, tomou conta do coração de todo aquele povo. E aí nós percebemos que a reação àquele medo, o medo de quem está encurralado, de quem está defronte de uma impossibilidade humana, é algo de fato paralisante. Dizer até que os israelitas estavam com medo talvez seria abrandar bastante as coisas. Na verdade, eles estavam apavorados, eles estavam aterrorizados porque sabiam o quanto o faraó e os seus soldados eram impiedosos para com as suas vítimas. Agora, perceba a reação da multidão diante do pavor. Interessante, eles começam a ter alguns relances nostálgicos. Eles começam a dizer a Moisés que preferiam as algemas da servidão a correrem o risco da liberdade. E é interessante, é isso que o medo faz com as pessoas. Quando as pessoas estão diante de uma impossibilidade humana, de uma situação onde humanamente não se encontra uma solução plausível, as pessoas começam a ser algemadas pelo medo. As pessoas começam a se prender nas correntes da frustração. As pessoas começam a ter a sua esperança frontalmente abaladas. E é interessante o que o medo faz. Ele tem o potencial de acomodar as pessoas numa situação covarde. De fato, de acovardar. Deixar as pessoas completamente alheias à glória da liberdade, da esperança e até mesmo apáticas diante da vivência de um milagre. Porque o medo, de fato, ele tem o poder de distorcer a percepção correta da realidade. E o pior, a nós, os que creem, o medo nos faz esquecer até mesmo daquilo que Deus já fez por nós no passado. E foi assim com os israelitas. E assim é conosco ainda hoje. Precisamos tomar muito cuidado. O medo costuma deixar os seus prisioneiros cegos e surdos àquilo que Deus pretende realizar. E sabe como é que ele faz isso? De uma maneira muito simples. Basta estarmos diante de uma impossibilidade, segundo os padrões humanos, e aí então ele começa a fazer com que nós confiemos no nosso próprio raciocínio. Aí então o nosso raciocínio começa a buscar algumas razões últimas para dar solução àquele problema. E não encontrando, então aí o medo acaba nos deixando numa situação muito delicada. Mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé e não por vista. Nós, que somos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, que somos homens e mulheres cristãs, somos pessoas que devem viver por fé e não pautados naquilo que a nossa própria razão humana identifica como impossibilidade, e aí então
segundo os limites do nosso raciocínio, nós não encontramos saída, e não encontramos saída, nos desesperamos. Não devemos viver dessa forma. Mesmo diante das impossibilidades da vida, nós devemos nos lembrar que sobre nós há uma promessa de liberdade em Cristo Jesus. E dentro dessa promessa de liberdade para nós, Deus tem um alvo próprio. E aí então, dentro dos alvos de Deus para nós, nada permanece no campo das impossibilidades. Aliás, a palavra de Deus diz claramente que para Deus não há impossíveis. Existem impossibilidades para nós. Então veja, meu irmão, veja, minha irmã. Se você lidar com as impossibilidades da vida, porque elas virão, e talvez você esteja vivendo uma grande impossibilidade humana agora, diante dessa crise toda que nós estamos vivendo, e talvez nas mais diversas áreas. Se nós vivermos o ambiente da impossibilidade apenas pautados numa solução que nós, como seres humanos, através da nossa razão, poderíamos dar à situação, simplesmente nós nos acovardaremos. Nós seremos engolidos vivos pelos nossos medos. Deixaremos de marchar, porque a fé é que nos leva a marchar. Por outro lado, o medo é paralisante. Quando nós somos dominados pelo medo, nós paramos aonde nós estamos. Nós nos estagnamos, nós paralisamos. E aí, do alto daquilo que vai dominando o nosso coração, do alto das nossas inquietações, nós vivemos afogados nas nossas impossibilidades. Por isso é que Deus, quando o povo chega em Pi-Hairote, tem a notícia de que Faraó e o seu exército estão se aproximando. Deus simplesmente diz a Moisés: por que você está clamando a mim agora? Por que este povo está murmurando diante de uma impossibilidade que os olhos da sua carne estão enxergando? Moisés, toma o teu cajado e bate nesse mar. Toma o teu cajado, lidera esse povo, para que realmente ele marche, e marchando passará a pés enxutos por este mar. Por que estão se lamentando? Por que estão murmurando? Por que estão amedrontados e sendo engolidos pelas impossibilidades fomentadas por aquilo que os olhos da carne estão enxergando? Não é hora para isso. Diga ao povo que marche, marche. Portanto, veja o contraste, meus irmãos. Enquanto o medo paralisa, a fé nos coloca em movimento. Deus não quer ninguém paralisado diante das impossibilidades. Hoje, se você que está ouvindo essa mensagem está paralisado, está com a sua vida estagnada, está assombrado diante das impossibilidades que se agigantam diante de você, saiba de uma coisa: Deus não quer isso para você. Deus quer que você encare a impossibilidade não pela sua razão, não pelos olhos da carne, mas pelos olhos da sua fé, por aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Sabendo que você crê num Deus para quem não há impossíveis, para quem as impossibilidades nada significam, para quem as impossibilidades é matéria-prima para construir uma estrada a fim de que Ele passe por cima. Você crê num Deus dessa forma. E se você crê num Deus dessa forma, você precisa ouvir a sua voz hoje, deixar a estagnação de lado diante da impossibilidade, olhar para a impossibilidade segundo os olhos da fé e marchar, e colocar-se em movimento, ir adiante. Olha, irmão, saiba que só existe uma maneira de você vencer as impossibilidades, é marchando sobre elas.
O livro do Êxodo é muito claro, especialmente esse capítulo 14 a respeito disso. A maneira correta de você vencer uma impossibilidade é marchando sobre ela. Lembre-se sempre do episódio do Mar Vermelho. Sempre que você tiver diante de você um mar vermelho fechado e estiver sendo perseguido e tiver no seu encalço uma situação que realmente pode ser ameaçadora ao ponto de poder destruir você, não fique parado. Esse é o momento de marchar, porque Deus tem uma promessa para você. E com Ele, somente com Ele, você passará por cima da sua impossibilidade. E sabe o que é que vai acontecer? Depois que você chegar do outro lado, tudo aquilo que estiver te perseguindo, seja medo, seja angústia, seja ansiedade, seja crises de toda sorte, seja a problemática que for, quando eles tentarem te alcançar, eles serão tragados. Por ordem de Deus, pelo próprio mar, que você sapateou, passou por cima, sem se dar conta de que aquilo lá era algo que poderia acabar com a sua vida. Mas não acabou com você, irá acabar com os dramas que vierem atrás de você. Portanto, essa é uma grande lição que nós aprendemos quando estamos diante de uma impossibilidade. Grande lição que aprendemos com esse episódio dos israelitas em Pi-Hairote, né? Na região litorânea antes de atravessarem a pés enxutos o Mar Vermelho. Mas temos aqui mais uma lição que eu gostaria de deixar a vocês. Quando nós estamos diante de uma impossibilidade, e como já disse, vamos caminhar de maneira progressiva no nosso raciocínio. Quando você está diante de uma impossibilidade, não se deixa dominar pelo medo e nem pela sua razão, nem por aquilo que os seus olhos da carne estão lendo sobre a situação, e você resolve marchar pela fé, você sabe que tem ao seu lado ninguém menos que a presença do próprio Senhor das promessas que pediu para que você marchasse e não ficasse parado. Mas você não pode se render à situação que tenta lhe destruir. Então veja, o exército de Faraó estavam perseguindo o povo de Deus. Quem sabe, ao se aproximarem, ao invés de massacrá-los, eles solicitariam uma rendição. Aliás, isso lhes interessaria bastante, a fim de recapturarem os hebreus com vida para que eles continuassem servindo como escravos na terra do Egito. Mas é interessante que quando o povo está no auge do seu desespero, Moisés tem uma expressão muito própria que diz o seguinte: acalmem-se, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ah, meus irmãos, como isso é difícil. Falar para alguém que está com medo, para alguém que enfrenta uma impossibilidade e não está encarando essa impossibilidade com os olhos da fé, tentando uma solução humana para aquilo, você dizer para a pessoa se acalmar é realmente algo muito difícil. E aí, nesse caso, acalmar-se é um verdadeiro teste de obediência. E, normalmente, quando nós estamos diante de uma impossibilidade, a primeira reação da maioria das pessoas é querer se livrar logo do problema. Não importa qual seja a solução, mas que se livre daquele problema que está esmagando a sua consciência naquela hora. E normalmente, como é que se sai desses problemas quando você não encara o problema de frente? Normalmente é fugindo o mais rápido possível da presença de toda aquela situação problemática. Mas a instrução dada por Moisés aos israelitas em meio daquela impossibilidade era no sentido de vislumbrar um caminho seguro
para a solução. E para que eles enxergassem esse caminho seguro, eles precisavam se acalmar. Agora, tem uma coisa interessante. Eu já li esse texto muitas vezes. Confesso para vocês. Vocês devem saber disso. E uma coisa que eu quero dizer a você, talvez que esteja tendo primeiro contato com esse texto, ou que, como eu, já tenha lido esse texto muitas outras vezes. Não critique os israelitas pela atitude desesperada que eles tiveram. Sabe por quê? Porque do lado de cada Bíblia, como leitor, do lado de cada cena, é fácil a gente ficar calmo, principalmente porque a gente já sabe o desfecho da história. Mas coloque-se ali, naquele momento, dentro da cena, diante de uma situação embaraçosa como aquela. A sabedoria popular já diz, quando nós estamos diante de uma situação embaraçosa, não fica parado, faça alguma coisa. Mas e quanto às impossibilidades? E quando Deus diz para você o seguinte: acalme-se, tenha calma, espere as ordens corretas para você prosseguir. Será que a gente não vai acabar achando que isso tudo é uma atitude de comodismo? Não. Se você, de fato, entregar a impossibilidade que lhe ameaça aos cuidados do Senhor, é claro que não. É um voto de confiança, é obediência à palavra do Senhor, deixar que Deus cuide da impossibilidade que está à sua frente no tempo dele, da forma dele, à sua maneira, pela sua força e pelo seu poder, até que a impossibilidade troque de nome. Ela começa a se chamar bênção, começa a se chamar promessa, comece a se chamar milagre. Portanto, na verdade, Deus não está nos chamando para uma tarefa de carregar o mundo nas nossas costas como um grande peso para a decisão de um momento como esse. Na verdade, para que realmente o medo se vá, para que de fato você respire, olhe para a impossibilidade com os olhos da fé e realmente marche, é preciso que você se acalme e simplesmente confie e obedeça ao Senhor. Portanto, veja o quanto uma coisa está ligada na outra. Deus tem promessas, impossibilidades não é um assunto para nós resolvermos. Você entende isso? Impossibilidade não é um assunto para você resolver. Nós, humanos, resolvemos, sabe o quê? Possibilidades. Impossibilidades não é com a gente. Mas a gente não pode se amedrontar quando ela aparece. Nós precisamos trocar a nossa razão e o nosso medo que nos paralisa pela fé num Deus, que Ele sim é poderoso para resolver aquela impossibilidade, torná-la em bênção, torná-la em milagre, se preciso for, torná-la em cumprimento de promessa e daí por diante. Mas para isso é preciso se acalmar. É preciso que você se coloque num eixo fundamental para que você tenha, então, sobriedade e equilíbrio para discernir aquilo que Deus está fazendo. E, por fim, eu quero salientar, também com base nessa mesma história, e mais do que nunca nós aprendemos com esta situação de que há tempo de orar e há tempo de agir. É isso aí mesmo. Há tempo de orar e há tempo de agir. Um dos exercícios mais sublimes de espiritualidade que Deus forneceu ao ser humano é a dádiva da oração. A oração é a respiração da alma. Nós não vivemos uma espiritualidade saudável sem oração. Esse é o momento em que nós falamos e ouvimos Deus falar ao nosso coração de modo profundo. Mas assim como há momento de oração,
há um momento de agir. Depois que você orou, você precisa agir. Há algumas pessoas que, inclusive, fazem um trocadilho com essa palavra na língua portuguesa, oração, né? Você ora e tem ação também, tem as duas partes desse mesmo processo. Portanto, quando nós estamos na presença de Deus, né, nós temos aí duas posições possíveis. Ou nós estamos prostrados diante dele, orando, clamando por misericórdia, ou nós ficamos de pé e obedecemos a ordem dele para ir em nome do Senhor. Portanto, há tempo de orar e há tempo de marchar. E isso nós vemos claramente no texto. Nós vemos que Deus diz para nós: por que você está clamando a mim? Vai, diga ao povo que marche, porque essa é a hora de marchar. E o fato é, meus irmãos, e para nós vermos as impossibilidades serem transformadas em possibilidades, bênçãos, promessas, como eu já disse, nós precisamos vivenciar esses dois momentos. Nós precisamos orar, mas nós não precisamos ou não devemos permanecer ali ajoelhados o tempo todo. Nós precisamos nos levantar e, com base no fortalecimento vindo da oração, nós precisamos marchar. Então, há aqui um equilíbrio delicado entre ficar parado em oração e seguir avante. E é preciso discernir os dois momentos. Os momentos próprios para uma coisa e para outra. O momento em que a oração cumprirá o seu papel e o momento em que se levantar em nome de Deus e pela fé seguir avante. Foi assim com os filhos de Israel, é assim conosco. E aí, o interessante é vermos que o povo de Deus, naquele dia, só viu a grandeza de Deus agindo quando ele marchou, não quando ele ficou exatamente parado ali em desespero. E aí, quando as águas do Mar Vermelho se dividiram? Quando eles se levantaram e entraram mar adentro em nome do Senhor e seguindo a orientação dele. Quando eles tiveram coragem de expor a sua fé, aí então um milagre aconteceu. E é assim que acontece conosco. Eu quero concluir dizendo que os eventos que aconteceram naqueles dias, lá no Mar Vermelho, definiram a vida de Moisés como líder e do povo de Deus para sempre. O Mar Vermelho era uma barreira intransponível, era uma impossibilidade e tinha características marcantes. Mas com Deus, o povo venceu. Atravessou o mar a pés enxutos, recuperou o seu sonho de liberdade e passou a contar essa história de geração em geração como um cântico de vitória. E mais que isso, o Mar Vermelho tornou-se um grito de guerra entre os judeus, e assim o é até hoje. Diante das mais escabrosas situações, diante das mais densas impossibilidades, sempre se ouviu em Israel: lembre-se do Mar Vermelho. E eu espero, do fundo do meu coração, que essa história venha a definir a sua história de vida também. Lembre-se do Mar Vermelho. Deus, ele é glorificado quando nós somos livres das nossas impossibilidades pelas suas fortes mãos. Quando o medo não nos engole mais, quando não nos paralisa, quando nós deixamos de olhar uma situação impossível pelos olhos da razão humana e começamos a enxergá-la pelos olhos da fé, em um Deus que diz: bem, você já clamou a mim por liberdade, agora marche, agora levante-se e vá adiante. Eu me lembro aqui de uma outra passagem bíblica, agora no Novo Testamento, quando o anjo Gabriel vai anunciar o nascimento de Jesus a Maria. Quando o anjo Gabriel anuncia a vinda de Cristo ao mundo, Maria
se embaraça um pouco com aquela proclamação, ela vai tentando entender o que tudo aquilo significa e de repente ela faz a seguinte pergunta para o anjo Gabriel: mas como será isso? E aí o anjo Gabriel, em Lucas capítulo 1, versículo 37, simplesmente responde assim para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deixe o seu medo de lado. Não importa quem vem atrás de você, não importa o que você tem pela frente. Uma coisa Deus não quer que você faça: você fique parado ali, porque se você ficar parado ali, você vai ser esmagado. E não exatamente pelo mar e pelos egípcios. Você vai ser esmagado pela força da sua própria mente, pela força do seu próprio medo. Deus quer libertar você de tantas coisas, inclusive disso. É hora de se levantar. Você já pediu a Deus por liberdade e proteção. Marche. Marche, porque ao lado de Deus você passará pela impossibilidade. E essa impossibilidade, ao chegar do outro lado, assumirá outro nome. Será milagre, será promessa, será bênção, será tantas outras coisas quantas o Senhor tem preparado para você. Portanto, não se abata nesse tempo de crise. Não se amedronte diante das impossibilidades, sejam elas lá quais forem. Simplesmente, lembre-se do Mar Vermelho. Faça disso seu canto de guerra. Lembre-se do Mar Vermelho. Mantenha vivo o seu sonho de liberdade e marche em nome de Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem,
Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um ato de adoração ao nosso Deus. E nós vamos encerrar repetindo aquela oração que Jesus nos ensinou. Não vamos repeti-la mecanicamente, vamos pensar nas suas palavras e fazer das suas palavras a nossa oração neste momento. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, na bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ave
me tem sustentado.